Malaquias, capítulo 4. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Versículo 6. As últimas palavras do profeta, antes do silêncio de 400 anos, devem ter causado muita inquietação e expectativa entre o povo de Deus. As profecias de Malaquias, contudo, não tinham apenas um teor messiânico, mas escatológico. Sua aplicação estava além do alcance de Israel como nação eleita, mas se dirige também ao Israel espiritual dos últimos dias. Como vimos ontem, o povo esperava o Messias como um líder militar que destruiria o Império Romano e estabeleceria em Jerusalém o seu reino eterno. Não um Messias amoroso que converteria os corações, mas através do profeta Elias, o Senhor apontou para a plenitude de 2 tempos, a primeira e a segunda vinda de Cristo. Muitos afirmam que o ministério terrestre de Jesus teve apenas 3 anos e meio. Na verdade, este foi o tempo de seu ministério público. Mas o fato de não termos maiores revelações acerca de sua infância e juventude, além de poucos versos, indica que desde menino ele aprendeu a ser submisso à vontade do Pai, aguardando pacientemente a hora de sua revelação. Até então, Jesus estava no meio do povo como alguém comum, mas nunca como alguém que pudesse passar despercebido. Seu conhecimento aplicado das Escrituras e seu porte nobre e cortês criavam uma atmosfera sagrada por onde passava, e isso foi profundamente percebido pelos doutores da lei que o interrogaram no templo quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Lucas capítulo 2, versículo 47. O fato é que seu ministério público seria precedido por um segundo Elias, que prepararia os corações para sua chegada. Falando acerca de João Batista, o próprio Jesus confirmou a profecia de Malaquias. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mateus capítulo 11, versículo 14. O evangelista Lucas também compreendeu o cumprimento das profecias de Malaquias em seus dias, quando escreveu acerca do pregador do deserto. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Lucas capítulo 1, versículo 17. Mas acerca do dia em que todos os que cometem perversidade serão como restolho, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo, não apontava para a destruição do jugo romano, como Israel almejava, mas apontava para o final do segundo tempo, quando nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Mais de 2000 anos depois de Cristo, nossa geração, de fato, está vivendo no final do tempo sobremodo oportuno. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Pode ser que muitos não concordem, e muitos também até ignorem esta verdade, mas assim como a obra de João Batista, o segundo Elias, preparou os corações para receberem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29. Há um terceiro Elias, hoje, não uma pessoa apenas, mas um povo, um remanescente, que no espírito e poder de Elias foi chamado para preparar os corações para receberem o Rei da Glória. Salmo 24, versículo 10. A nossa missão como o último Israel de Deus é revelada nos seguintes termos proféticos. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João Batista veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Ellen G. White, Conselho sobre Saúde, página 72. Percebam que se trata de um ministério às famílias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Desde a instituição do primeiro casamento no Éden e da primeira bênção dirigida ao recém-criado casal, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus manifestou o seu amor pela família, estendendo este princípio até o tempo do fim.
Não foram dados a Elias e a João Batista privilégios espirituais que o Senhor não quisesse ofertar a todos quantos os aceitassem. De igual forma, a longanimidade do Senhor tem sido estendida por seu profundo desejo de que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Não compete a nós, porém, classificar as pessoas como salvos ou perdidos. Também necessitamos nos examinar a nós mesmos, a fim de não classificar a nossa vida como a única que seja digna da aprovação divina. Há um único que é verdadeiramente digno, Jesus Cristo, e Ele nos chamou para pescar homens e não para definir quem seja bom ou ruim. Para combater o veneno do orgulho, é necessário que nos apoderemos do antídoto de Cristo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O exemplo de Jesus, sua vida de abnegado serviço e disposição altruísta, deve ser o objeto de nosso principal estudo, o que veremos a partir de amanhã. Olhar para Jesus nos dá uma clara visão de nosso chamado, de nossa indignidade e de nossa completa dependência dele. Se continuarmos olhando para ele atentamente, as suas palavras se cumprirão em nossa vida. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, como agradecer por tamanha bênção de ouvir a Tua voz através dos 39 livros do Antigo Testamento. Percebemos o Teu amor, a Tua graça, a Tua justiça, a Tua bondade e o quanto és paciente. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Teu chamado atravessou as fronteiras de Israel e nos alcançou pela ponte da cruz do Calvário. Como através de Josué, ordenaste a Teu povo que estava para entrar em Canaã, que fosse fiel aos Teus mandamentos e juízos. Às vésperas de entrarmos na Canaã celeste, queremos fazer parte do Teu último povo, os que guardam os Teus mandamentos e a fé de Jesus. Guarda-nos como a menina dos Teus olhos e dá-nos o Espírito Santo para nos conduzir no estudo do Novo Testamento. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, último Elias. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.